O meu dia a dia é super corrido e para cuidar da saúde da minha família, o essencial é economizar. No Grupo Farma Droga Centro, eu encontro tudo o que eu preciso. E com o cartão Grupo Farma Popular, eu tenho descontos de até 80%. É super barato. Com 3 lojas em Poços de Caldas e uma das melhores taxas de entrega, eu não tenho com o que me preocupar. Obrigada. Quando o assunto é saúde com o preço baixo, eu escolho o Grupo Farma Droga Centro. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada na Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita! Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. Telefone WhatsApp 3414 1874. Oi gente, começando mais um programa Estética Day aqui pela TV Poços. Este programa que vocês sabem eu tenho muita alegria em fazer e trazer temas que são sempre pertinentes ao nosso dia a dia. Um problema que afeta a autoestima feminina é a queda de cabelos. Em tempos de estresse, como agora durante a pandemia, tem aumentado cerca de 3 vezes mais os relatos de queda, segundo os dermatologistas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que cerca de 50% das mulheres entre 25 e 40 anos sofrem com o problema. Especialistas dizem que a maioria dos problemas da queda surge então em virtude do envelhecimento e de uma predisposição hereditária. No entanto, outros problemas como os emocionais também podem ser causa dessa queda. Para falar sobre este tema, aqui que eu tenho recebido principalmente no meu espaço diversas queixas, eu fiz um convite para uma pessoa que é extremamente profissional, uma pessoa que é extremamente muito bonita. Inclusive eu quero aqui até fazer um relato pessoal. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, eu mandei uma mensagem para ela e ela na maior gentileza respondeu. E essa super médica, dermatologista que está aqui conosco, que é a doutora Sâmia Braga Sodré Miguel, que é dermatologista com título de especialização, então, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e proprietária do IDEA, Instituto de Dermatologia Avançada, aceitou o convite do Estética Day e está aqui hoje para nos trazer, então, riquíssimos conteúdos sobre este tema que, infelizmente, tem afetado muitas mulheres, doutora? Sim, muito obrigada, Jussara, pelo convite. Eu adorei, me sinto muito lisonjeada e adorei você e o seu espaço também, viu? Muito obrigada. Eu disse, ela é extremamente gentil, gente. E outra, vamos falar a verdade, a dermatologista, olha a pele dessa mulher, Olha a pele, o cabelo, tudo nela é perfeito. Doutora Sâmia, eu vejo também que você é uma grande estudiosa. Buscando ali, no seu perfil, eu vejo que gosta muito de estudar, participa de muitos congressos, tá sempre muito atualizada. Então, sobre este tema em particular, eu queria te perguntar, como que o estresse acentua a queda de cabelos? Então,
Em relação a essa fase que nós estamos vivendo, né, de pandemia, o estresse, que já era uma condição rotineira na nossa vida, ele aumentou, ele piorou. E quando nós estamos muito estressados, o organismo libera algumas substâncias diferentes, ou melhor, a mais, em excesso, né, do que o de costume, a rotina. Então, assim, existe uma liberação maior, principalmente de cortisol. E o cortisol faz essa alteração no folículo e faz alteração na raiz do cabelo. Então ajuda que isso fique menos nutrido, né? E aí o cabelo cai muito mais nessa época, né? Lógico que o cortisol tem outros efeitos na pele, no organismo todo, mas especificamente do cabelo, esse é o principal fator que está fazendo aumentar. O que a gente chama, quando tem essa queda abrupta, nós vamos falar mais para frente, mas é sobre o eflúvio telógeno, né? Entendi. Doutora Sâmia, bom, mas me fala uma coisa, qual seria então a relação entre mudanças hormonais e a queda também capilar? Em relação às mudanças hormonais, tem alguns tipos, né? Tem as mudanças hormonais da puberdade, de quando a mulher entra, né, na juventude, na vida adulta. Tem as mudanças hormonais alterações da tireoide, né? Que isso influencia demais, tanto no cabelo quanto na pele, nas unhas. E tem as alterações hormonais, principalmente de hormônios masculinos, né? Que a gente fala, os androgênios, né? Que é a principal causa da queda de cabelo mais intensa, assim, e crônica. Sobre gestação e amamentação, existe também alguma relação com a queda ou não? Existe, assim. Durante a gestação, todas as mulheres falam que os cabelos ficam excelentes, né? Fica cheio, com volume, para de cair, fica bonito. E é justamente pelo hormônio produzido durante a gestação e que é produzido na placenta. Então, assim, depois do parto, se retira a placenta, logo no final do parto, só que vai existir uma queda desses níveis hormonais. E essa queda, o pico dessa queda, é em torno do 4º mês pós-parto. Que aí a principal causa de eflúvio telógeno pós-parto é exatamente isso, é o 4º mês pós-parto devido à retirada da placenta. Então, assim, as mulheres, elas ficam desesperadas, porque a queda que normalmente deveria ser em torno de 100, 150 fios ao dia, ela aumenta muito, vai para 300 e até mais fios por dia, né? E isso vai se resolver espontaneamente na maioria dos casos, mas tem uma porcentagem que a gente precisa entrar com tratamento, sim. Doutora Sâmia, sobre essa questão, né, dos tratamentos capilares, existe dentro da dermatologia uma área, né, que define esse estudo? Não sei se eu estou correta em te fazer essa pergunta. Sim. Eu trago aqui para o lado da estética. É a área da tricologia, é isso? Correto, correto. Gostaria de explicar então para o pessoal exatamente o que significa esse termo, quais são, né, os problemas tratados pela tricologia estética? Então, pela tricologia, a tricologia não é nem um capítulo à parte, é um tratado à parte de tantas situações diferentes, né? Tantas doenças, tantas alterações que existem. E tem a parte da estética e tem a parte das patologias da doença. Mas assim, o cabelo, né, assim como as unhas, ele é um anexo que a gente fala do nosso corpo. Ele é um anexo, ou seja, ele não é um órgão vital. Então, como nós não precisamos dos cabelos para sobreviver, quando você está com uma alteração na alimentação, uma doença ou qualquer coisa, o seu organismo vai usar todas as substâncias, vitaminas, nutrientes e afins para a condição vital da pessoa, né? Para manter a saúde boa. E o cabelo é o último que recebe. Então, ele fica como se fosse excluído. Por isso que tem tantas coisas, tantas doenças que acabam refletindo nos cabelos. Nossa, é bem interessante, né? E dentro dessa área da dermatologia, então, que a dermatologia, ela trata inúmeras patologias de pele, né? Tem um tratado à parte, né? Como você disse, a tricologia. Mas eu penso, até pensando assim em relação às dúvidas que eu recebo e que não é a minha área de atuação, mas eu queria te fazer uma pergunta que chega aqui para mim, tá? Produtos de uso externo, né, como o shampoo anti-queda, eles podem surtir efeito realmente ou o tratamento é sempre de forma interna? Então, em relação à queda do cabelo, esses shampoos que estão escritos anti-queda no rótulo, eles assim, para o que se propõe, não está correto, né? Porque o que você usa para a questão externa do cabelo, ele não vai ajudar
na queda ou evitar a queda, nada, nem vai fazer cair mais, nem vai fazer parar de cair ou nascer mais cabelo. Só que a maioria desses shampoos, o que que eles fazem? Eles dão uma qualidade melhor para a haste capilar, para o fio, né? Então condicionam melhor essa haste, fecham as escamas e aí esse cabelo ele não vai ficar tão ressecado, tão áspero, não vai ficar dando tantos nós assim. E aí por isso você não faria tanta tração nessa haste capilar e aí diminuiria a queda. Mas falar que o shampoo externo faz algum benefício para a queda, não. Isso realmente não acontece. E o tratamento precisa ser com suplementos, né? Com nutracêuticos e ajustes hormonais, o que for. Tem que investigar qual que é a causa dessa queda para poder tratar certinho. Doutora Sâmia, quais são então os procedimentos mais recentes no combate à queda de cabelo? Na queda de cabelo, além dos tratamentos, né, de loções para pingar no couro cabeludo, usar um shampoo específico que deixa a saúde desse couro cabeludo em dia para poder ela não interferir, não prejudicar mais a queda de cabelo. Ainda tem as substâncias orais, tanto bloqueadores hormonais, quanto vitaminas, nutracêuticos, né? Para a gente fortalecer onde produz esse cabelo, né? A raiz do cabelo. Ainda tem os procedimentos que a gente usa em consultório, de aplicar, né? E no consultório tem desde o uso de ozônio, né? Que nós já até conversamos, que é muito bom. O uso de bonés de LED, né, de emissão de luz de iodo, né, que ajuda naquela circulação do couro cabeludo, ajuda a deixar mais saudável. E principalmente tem as aplicações. Antigamente, nós usávamos muito as aplicações com a intradermoterapia, que era na própria injeção no couro cabeludo, né? E realmente esse processo é bem mais dolorido e o paciente ele fica desconfortável. Só que assim, imagina você fazer uma aplicação com uma injeção no couro cabeludo e você ter que dar várias picadas e você mesmo ali apertando o êmbolo, né? Então assim, talvez não consiga distribuir tão uniformemente do jeito que nós queiramos, assim, né? Mas assim, hoje em dia, o que é o melhor? Resumindo todos os tratamentos, é aplicar o medicamento lá embaixo, na raiz do cabelo, próximo ao bulbo, para nutrir ele ou para tentar bloquear uma ação maléfica desse folículo, né? Desse cabelo. Que seria, por exemplo, no caso, quando a gente fala de calvície, tanto a masculina quanto a feminina, e aí nós vamos fazer as dosagens hormonais. Não é a questão de ter muito hormônio ou ter pouco hormônio. É que quem tem a questão, principalmente da calvície, é que o receptor para aquele hormônio, ele está ávido. Então, se você está tomando hormônio, está fazendo uma suplementação, quem faz academia, né? Ou quem está fazendo algum tipo de reposição hormonal, ou se você já tem esses níveis mais altos, então assim, esse receptor ávido, ele vai pegar esse hormônio e vai fazer o que na calvície? Ele vai fazer o afinamento do seu fio e vai encolher, que é o que a gente chama de miniaturização do fio. Então, cada vez mais vai saindo menos fios de cabelo de cada folículo, né? Mas tem que fazer a aplicação desses procedimentos, tanto local, no couro cabeludo, quanto oral e produtos tópicos. Doutora Sâmia, a alimentação, né, a alimentação natural mesmo, sem pensar em suplementação, ela pode interferir na queda de cabelos? Uma alimentação deficitária? Principalmente mulheres, né, em idade fértil, em relação a fluxo menstrual, tem mulheres que menstruam muito. E elas têm uma perda sanguínea maior e aí os estoques de ferro do organismo diminuem. Isso é um dos principais causas. Tem a vitamina D, né? Tem a vitamina B12, o zinco, e tem várias substâncias que interferem, mas principalmente a questão do ferro, né? Então, assim, se você já tem uma alimentação pobre em proteínas, né? E alimentos que contenham ferro, e ainda tem um fluxo menstrual intenso, isso daí vai piorar muitíssimo a sua queda. Então, por isso que precisa de fazer avaliação com exame laboratorial mesmo. Legal. Doutora Sâmia, ainda sobre, né, a questão capilar, estou aqui pensando nas perguntas que eu recebo e que, como eu disse, não é minha área de atuação, algumas perguntas que me chegam.
pessoas que possuem dermatites no cabelo, né? Como é feito esse tratamento? Então, a dermatite do cabelo, a principal, é a dermatite seborreica do couro cabeludo. Ela é principalmente, ela acontece em pessoas que já têm o couro cabeludo mais oleoso, né? E esse couro cabeludo muito oleoso, além daqueles ácidos graxos, aquele olhinho do couro cabeludo é prejudicial para o cabelo, ele ainda existe uma descamação maior, que ficam umas crostas, umas casquinhas aderidas ali. Então aquilo ali é como se estivesse sufocando, vamos brincar assim, o couro cabeludo, né? Então a dermatite seborreica, ela não tem cura definitiva, né? Então assim, existe um controle, ela é uma condição crônica, que nós vamos fazer um controle ao longo do tempo. Né? Tem épocas que melhoram, ela some, tem épocas que volta, muito exagerado, e aí tem que intervir com tratamentos de shampoo, até com medicamentos orais, né? Hoje em dia a gente usa muito a questão de probiótico para melhorar essa flora e melhorar a imunidade, as defesas, né? Mas é uma coisa que faz cair o cabelo demais da conta, né? E ela tem umas épocas que ela piora, principalmente extremos de temperatura, quando tiver no calor demais da conta. Olha só. Ou quando tiver no frio demais. No inverno ela também tem uma tendência a piorar. E nas situações de estresse, é lógico que ela vai piorar, mas isso tem que ser um tratamento constante, né? Tá. Doutora Sâmia, ainda sobre, né, toda essa questão da beleza e da saúde do cabelo, que conselho você daria então para nós mulheres que somos apaixonadas pelos nossos cabelos? Qual seria aquele conselho assim, olha, você tem que fazer isso para o seu cabelo ser saudável? Olha, não, hoje em dia não adianta falar para a mulher não fazer nenhum procedimento no cabelo, nenhuma química, porque 80, 90% das mulheres fazem. Ou uma tintura, ou uma descoloração, ou escova, uma chapinha, alguma coisa assim. Então, assim, isso faz parte da nossa vida, da nossa autoestima, do nosso autocuidado, né? Não é só essa questão, nós não estamos falando só de estética, mas o fato de você se cuidar, né? Você tem essa questão do auto-amor. E eu falo, quando a gente cuida da gente, a gente não dá trabalho para o outro. Ah, isso é verdade. Então, né? Isso é muito Mas verdade. assim, a principal dica, por mais que tem gente que não vai gostar, tentar lavar os cabelos todos os dias. Olha só. E isso não faz mal para o cabelo, para o couro cabeludo, não aumenta a queda, muito pelo contrário. Um couro cabeludo limpo, sem oleosidade, ele vai ser muito mais saudável. É porque quando a gente lava pouco os cabelos, mesmo que o fio já caiu e ficou preso, né, lá no chumaço, no montante de cabelo, às vezes ele não desprendeu completamente. Então você fica 1, 2 dias sem lavar o cabelo, na hora que você vai lavar, cai a turma daquele dia e tem mais uns acumulados que já soltaram. Então aí você acha que está caindo muito, mas não é. O que eu digo que não pode lavar o cabelo e prender ele com a raiz dele úmida. Isso não deve mesmo, por conta da umidade, de estimular a proliferação fúngica e de dormir com ele com a raiz molhada, também úmida. Então assim, se for lavar o cabelo, tentar não lavar no final do dia, no começo do dia, né? E pode fazer os procedimentos, escova, mas sem exagerar no calor do secador, na chapinha, né? E tomar cuidado também com produtos à base de formol, né? Em relação ao formol que nós estamos, né, falando agora, é da escova progressiva. Esse realmente não é liberado pela Anvisa, é proibido, mas tem muitos locais que ainda usam ele. Então assim, ele além de ser proibido, não vamos falar de alguma coisa muito trágica não, mas menos trágica, ele com o tempo, você fazendo a escova progressiva de formol, ele causa uma atrofia do seu couro cabeludo e vai diminuindo sim a quantidade de cabelo, vai ficando careca ao longo do tempo por causa disso. Tem outros tipos de escova com outras químicas que são permitidos, que dá para disciplinar os cabelos muito bem, né? Legal. Muito bem, doutora Sâmia, eu quero te agradecer então por essa excelente entrevista, pela sua participação, deixar as portas sempre abertas do programa Estética Day e pedir então para você deixar seus contatos, né, suas redes sociais, quem quiser te seguir também, fica à vontade. Ah, tá. O contato, principalmente, né, lá do consultório, tem os telefones. Posso falar o telefone? Claro. Então é 35 3721 0008. Tem um WhatsApp também, né? 99920 2728, né, do WhatsApp. E os contatos pelo Instagram, que a gente responde também, é o @ideia
ideia.instituto, ideia com 2 Ds, né? Tem o meu pessoal também, só que o meu é privado, quem quiser pode, né? Ela é uma gracinha. O meu é @samia_dermato. Então, assim, mas lá na clínica, no ideia.instituto, tem muito mais essa parte técnica, científica, né? Que leva informação para todo mundo, é muito legal. Ah, legal. Muito obrigada mais uma vez, viu? Pessoal, bacana a entrevista da doutora Sâmia, né? Vocês viram a verdade dela aqui. Ela é bem verdadeira, super gentil e super profissional. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou pedir para vocês não saírem daí, nós vamos para um breve comercial e já já eu volto para o quadro de procedimentos estéticos. Fiquem aí! O meu dia a dia é super corrido e para cuidar da saúde da minha família, o essencial é economizar. No Grupo Farma Droga Centro, eu encontro tudo o que eu preciso e com o cartão Grupo Farma Popular eu tenho descontos de até 80%. É super barato. Com 3 lojas em Poços de Caldas e uma das melhores taxas de entrega, eu não tenho com o que me preocupar. Obrigada. Quando o assunto é saúde com o preço baixo, eu escolho o Grupo Farma Droga Centro. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. Telefone WhatsApp 3414 1874. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada na Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita! Pessoal, agora no quadro de procedimentos estéticos, eu quero mostrar para vocês um tipo de procedimento que eu faço para os cabelos. Vou aqui deixar bem claro que eu não sou cabeleireira, porém é um tipo de procedimento na área estética com o uso do vapor de ozônio e a alta frequência, o pente de ozônio. Tá? Este é um procedimento que eu aprendi com a minha amiga Priscila Moro, lá de Campinas, mandar um beijo aqui para ela, e eu acho que é muito legal dividir esse conhecimento com vocês. Nós somos apaixonadas pelo nosso cabelo e nada mais legal e importante do que cuidar então da saúde dos nossos fios e também do nosso couro cabeludo. Olha só, esse procedimento se chama ozonioterapia capilar. Tá? É claro que antes de realizá-lo, vocês devem, dependendo, né, do caso, ou se existe uma patologia, vocês devem ter o aval de um especialista. E no bloco anterior, a doutora Sâmia falou muito bem sobre a tricologia capilar. A ozonioterapia é um processo onde se administra o gás ozônio no nosso organismo, cujo objetivo é, então, gente, melhorar alguns problemas de saúde. O ozônio é um gás composto por 3 átomos, então, de oxigênio, que tem propriedades importantes, como analgésicas, anti-inflamatórias e também antissépticas, tá? Além de ter um efeito, então, na melhora da oxigenação dos tecidos, assim como fortalecimento do sistema imune. A terapia com ozônio, ela funciona interrompendo então processos não saudáveis ao nosso corpo, como o crescimento de bactérias patogênicas,
se houver uma infecção, é claro, ou impedindo alguns processos oxidativos, podendo então, por isso, ser usado para melhorar diversos problemas de saúde. É claro que a ozonioterapia só pode ser praticada por um especialista nesta área e com cursos nesta área quando estamos falando de patologias. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um procedimento estético de hidratação com ozônio, tá? Quero aqui dividir esse conhecimento com vocês. E por que dividir isso, né? Porque depois aí quem é da área da estética pode agregar esse tipo de serviço ao seu espaço, melhorando a oferta aí para a sua clientela, tá bom? Bom, gente, vale lembrar que não é de hoje que a humanidade utiliza o ozônio, então, na saúde. Lá na Primeira Guerra Mundial, ele já era utilizado para tratar as feridas, então, dos combatentes. Legal, né? Bom, a ozonioterapia, então, ela foi vista como uma grande vantagem na área capilar, pois ela ativa a microcirculação e a circulação periférica, tá? Além disso, atua sobre os glóbulos vermelhos, oxigenando os tecidos e melhorando o aspecto da pele. A terapia com ozônio capilar, ela utiliza-se então do vapor de ozônio que nós esteticistas utilizamos aqui na nossa área na limpeza de pele e mais o pente. E é isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas vocês podem me perguntar, Jussara, quais são os benefícios então para o couro cabeludo? Vamos lembrar então que a gente tem benefícios para o couro cabeludo e para os fios dos nossos cabelos. Então, para o couro cabeludo, o que o ozônio vai fazer, tá? Ao entrar em contato com as raízes dos fios, o cabelo rejuvenesce e fortalece os folículos pilosos. Isso vai promover nutrição dos cabelos e do couro cabeludo. Essa terapia melhora a circulação sanguínea e elimina qualquer tipo de infecção por micróbios ou bactérias no couro cabeludo também, tá, gente? E ela também estabiliza o couro cabeludo, tratando alguns problemas de caspa e auxilia, então, na regeneração do cabelo. E nos fios? A terapia com ozônio, ela fortalece e ajuda no crescimento dos fios, faz, então, um rejuvenescimento, deixa o cabelo mais encorpado, pois dá mais volume, reconstrói e repara os fios, elimina pontas duplas e diminui o frizz, dá brilho e maciez aos cabelos. Bacana, né, gente, essa dica. Então, essa é a minha dica de procedimentos estéticos para vocês que são da área e para quem não é da área, comece a prestar atenção aí, então, nos procedimentos capilares com ozonioterapia.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do quadro de procedimentos estéticos com o tema ozonioterapia capilar. A gente se vê no próximo Estética Day. Até lá!